Olá, membros, sejam muito bem-vindos à aula 16. E hoje nós vamos falar sobre sistema operacional amnésico, neste caso, o Tails. Até agora você aprendeu usar o Tor Browser para navegar na rede Tor e obter privacidade, anonimato e segurança, usar o Tor Browser em uma máquina virtual, isolado do sistema operacional, e usar o Runix, que não é uma, mas sim duas máquinas virtuais, cujo tráfego é todo encapsulado para dentro da rede Tor através da segunda máquina virtual, que é a Gateway. Pois hoje você vai aprender o nível 4 de privacidade, usar um sistema operacional amnésico que força todo o tráfego pela rede Tor, assim como o Runix, só que ele é armazenado em um disco externo bootável, que vai até a última camada da nossa estrutura. Ele vai até o sistema de host, o sistema principal, e você também tem parte da infraestrutura, já que ele carrega a partir de um disco externo, a partir de um pendrive, um dispositivo portátil. Na última aula eu mostrei como ativar o Live Mode no Runix. Neste modo, tudo que você faz ali no Live Mode, criar uma pasta, configurar um aplicativo, é apagado quando você reinicializa o Runix. E isso é uma ótima opção se você não quiser deixar rastros no Runix. Só que tem algumas limitações. Por si só, iniciar uma máquina virtual em Live Mode, iniciar o Runix em Live Mode, não é amnésico, porque as atividades realizadas dentro da máquina virtual ainda podem ser armazenadas no disco de host, em locais que são difíceis de revisar, pelo menos para a maioria. Então, por exemplo, se algum especialista forense tiver acesso à sua máquina onde você estava rodando o Runix, ele certamente vai encontrar alguns arquivos residuais que foram armazenados no seu HD. Mas tem uma tática que inibe isso, e eu vou mostrar na próxima aula, na revisão sobre esses tópicos: Tor, máquina virtual, Runix e Tails. Outro problema é que sistemas operacionais de host, o sistema principal, geralmente usa troca ou paginação, que copia parte da memória RAM para o disco rígido. O Windows tem isso por padrão, mas é possível desabilitar isso indo lá nas opções avançadas de sistema. Lembrando que se você tiver pouca memória RAM dedicada ao seu sistema, você pode ter problemas. Então, muita cautela ao mexer nisso daí. A outra limitação é que mesmo com o disco virtual configurado como apenas leitura, algo que vimos na última aula, o malware ainda pode escapar da máquina virtual e ter acesso ao espaço dedicado ao sistema operacional, ao disco real. Sim, isso é uma possibilidade. Por isso que o bom senso do usuário ainda é a principal defesa. Para resolver esse problema de persistência, surge então, como opção, o Tails. Tails é um sistema operacional criptografado e anônimo que reúne ferramentas de privacidade de código aberto amplamente usadas em um dispositivo minúsculo como o pendrive. E assim como o Unix, o Tails é de código aberto. Ele é uma distribuição Linux, também baseado em Debian, outra distribuição do Linux, e é considerado um dos sistemas operacionais mais seguros do mundo. Vamos lá, como funciona de fato o Tails? Enquanto um sistema operacional convencional armazena os programas em uma memória permanente, um HD ou um SSD, o Tails foi projetado para rodar em uma memória flash, ou memória volátil, como é o caso da memória RAM. Na verdade, a palavra Tails é um acrônimo para The Amnesic Incognito Live System. Daí vem a designação amnésico. A memória é totalmente apagada quando você desliga o Tails, eliminando quaisquer possíveis rastros. Na prática, se o seu pendrive USB com o Tails for perdido ou comprometido, não haverá informações pessoais a coletar sobre você, já que apenas os arquivos de carregamento básico do sistema, e não das aplicações, são armazenados nesse dispositivo. Ou seja, com o Tails você pode temporariamente transformar seu computador pessoal em uma máquina segura, ou você pode ficar em segurança ao usar um computador de terceiros, de outra pessoa. Assim como eu fiz para o Runix, eu listei aqui os principais recursos do Tails. Ao contrário do Runix, o Tails é muito simples de instalar e de usar. O ambiente desktop é bem atrativo e intuitivo, ideal para usuários iniciantes. Por padrão, o Tails falsifica o MAC, que é um identificador exclusivo do seu computador. Lembrando que o VirtualBox também faz isso. Ele também traz algumas configurações de segurança para aplicações, como isolamento de fluxo dentro do Tor e o AppArmor, assim como no Runix. Requisitos mínimos de hardware e sistema, já que ele visa exatamente isso, a compatibilidade com diversos aparelhos, com diversas máquinas, mecanismo de prevenção contra ataque cold boot e várias técnicas de resgate forense, eliminando basicamente qualquer vestígio daquela sessão, e suporte para criptografia de dispositivo.
Se você, por exemplo, precisar armazenar alguma coisa no Tails, precise que tenha um armazenamento persistente, as poucas informações, como chave PGP, informações de carteira Bitcoin, senhas Wi-Fi, etc., o Tails te dá uma opção para você armazenar tudo isso com segurança em um volume separado e criptografado. E para garantir que o Tails vai atender o maior número de usuários possível, os desenvolvedores adicionaram um pacote com vários aplicativos, já que o Tails só permite adicionar outros aplicativos, criando uma memória persistente dedicada a esses apps. Aplicativos de edição nós vamos encontrar o GIMP, o Audacity para edição e aprimoramento de áudio e o famoso LibreOffice, que é uma versão alternativa open source do Office, da Microsoft. Você vai encontrar os melhores aplicativos de criptografia, como o Lux, que é exclusivo para distribuições Linux, o VeraCrypt, que já falamos aqui nesse curso, o GNU-PG, que é usado para gerar e verificar assinaturas digitais, assinaturas criptográficas, o KeePass, que é um gerador de senha. Ele já vem também com o cliente de e-mail Thunderbird, com o Enigmail para suporte ao OpenPGP, o OneShare, que já vimos na última aula, um teclado visual do GNOME para se proteger contra captura de digitação, porém achei muito pouco prático, a Electrum, famosa carteira de Bitcoin, o FFmpeg para gravar e converter áudio e o MET para anonimizar metadados de arquivos. Quando você cria um arquivo no seu computador, é criado ali, é gerado vários metadados e esse programa anonimiza essas informações. Visto a aula teórica, o conceito por trás do Tails, vamos então para a aula prática.